disse: já é hora de seguir, e indicou um caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos, e quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confie em mim e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe que nos abriga, o seu amor haveremos de amar. E ao final da luta, Ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino, e então dirá: eis os teus filhos, enfim, então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe que nos abriga, o seu amor haveremos de amar. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, o seu amor haveremos de amar. Boa noite, meus irmãos. Nós hoje vamos falar nossa palestra sobre a porta estreita, mas nós vamos primeiro fazer a nossa leitura de harmonização, a nossa oração, para então darmos início à nossa palestra, nosso estudo, dessa noite. O tema de hoje vem do capítulo 15 do Pão Nosso, do nosso querido Emmanuel. Trata-se do tema pensamentos. E aqui ele cita uma passagem da Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Paulo. Todas as obras humanas constituem o resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida.
O Evangelho consubstancia o roteiro generoso que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece, à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências retentoras encontram, de novo, análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderam compreender a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Nós vamos então, meus irmãos, minhas irmãs, realizar a nossa oração de abertura de nossos trabalhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, em gratidão, Senhor, pela noite de hoje, pelo dia que tivemos, por termos nos levantado, termos conduzido nossas atividades, pelo milagre da vida, por nós existirmos, Pai, por Tua vontade, por Teu amor. A criação vive o tempo inteiro em manifestações de milagres da existência, e aqui estamos, Pai, para louvar-te, para glorificar-te, através do estudo, da reflexão, da oração, da presença dos amigos espirituais em cada um dos lares que se encontram conosco nesse momento. A Jesus, nosso Mestre querido, te rogamos, Senhor, a paz, a compreensão, o entendimento, a intuição, os conselhos dos espíritos amigos para que possamos conduzir com sabedoria os teus ensinamentos, os teus ditos de amor, de conhecimento, de libertação para todos nós que tu proferiste, Senhor, há 2000 anos atrás. E nos dias de hoje estamos aqui, em busca de encontrar esse mesmo caminho, de estarmos prontos num dado momento de nossa reencarnação, de nossas reencarnações, para atravessarmos essa porta estreita, encontrarmos o reino, encontrarmos a soberania divina. Muito obrigado, querido mestre, obrigado aos queridos espíritos. Abençoe e proteja a todos nós que aqui nos encontramos, aos que não puderam estar presentes. Que tua paz, Senhor, ilumine e nos proteja nessa tarefa. Muito obrigado e que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, queridas. Vamos fazer a leitura que está no Sermão da Montanha, capítulo 7, versículos 13 a 14, e essa passagem que trata da porta estreita, né? E é a partir dela que a gente vai desenvolver, então, o nosso estudo dessa noite. Jesus diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos os que o encontram. Então, quando Jesus coloca essas palavras aqui, poucos encontram o caminho que levam à vida com V maiúsculo. E todas as Bíblias colocam dessa forma, porque, de fato, o sentido da vida aqui é a vida plena, a vida espiritual. Seria a mesma coisa aqueles que encontram o reino dos céus, que encontram o reino de Deus, que encontram a soberania divina. Mesmo conceito. O conceito de vida aqui tem esse mesmo conceito.
da realização plena, da transcendência. Mas quem de nós poderá realizar tudo isso em uma única vida? E nesse ponto, Kardec muito sabiamente disserta sobre essa questão, colocando que seriam necessárias, de fato, muitas reencarnações. Essa parábola, esse dito de Jesus, essa mensagem, não trata de reencarnação, mas ela subentende a necessidade da reencarnação, porque senão a criação de Deus estaria, na sua maioria, fadada ao fracasso, uma vez que ele diz aqui que a porta estreita, pouquíssimos a encontrarão, pouquíssimos passam por ela. E a porta larga, com um espaçoso caminho, muitos entram por ela. Então, se só tivesse uma reencarnação, automaticamente nós estaríamos dizendo, então, que a criação de Deus, 80%, 90%, 95% já estão destinados a não encontrarem o caminho. E somente 5%, 10% vão encontrar. Isso seria uma coisa absurda. Então, mas se você tem várias reencarnações, várias oportunidades, a misericórdia divina se manifesta através dessas oportunidades. Muito bem. Vamos agora entender um pouquinho algumas coisas que podem nos ajudar a destrinchar essas palavras de Jesus, entendê-las, né? A gente tem que começar a falar um pouco sobre o objetivo e significado da existência. É possível para nós encontrarmos um caminho, e isso, quando nós falamos, estamos nos referindo a muitas reencarnações. Mas é claro que, nesse momento agora, isso nos convida a uma reflexão maior desta reencarnação em que nós estamos. Ainda que venhamos a ter várias e várias reencarnações, mesmo já tendo tido muitas outras, mas o agora, o aqui, é o mais importante de tudo. Porque se eu me preocupo demais com o futuro, eu esqueço agora, eu não construo um futuro bom porque eu estou negligenciando o presente. E se eu me preocupo demais com o passado, eu começo a trazer muita culpa, muitas vezes, muita nostalgia, às vezes, também, e não vivo o presente. Eu vivo da nostalgia, eu vivo da culpa. E as duas coisas não são boas se nós trazemos elas em substituição à nossa vida presente. Então, existem formas de nós encontrarmos uma harmonia entre as leis divinas e a vida reencarnados. Nós temos a capacidade de discernimento, isso nos é facultado por Deus, no processo evolutivo, e sempre lembrando tudo que nós vamos falar nesse estudo, tudo que nós vamos colocar nessa palestra, ele digamos assim, deve ser entendido no seu sentido relativo à condição de cada um. O planeta Terra, por ser um mundo de provas e expiações, nós temos uma variedade muito grande de espíritos que aqui se encontram, em diferentes estágios da jornada espiritual. Portanto, quando nós anunciamos uma determinada virtude que devemos alcançar, entendamos que aquele que está mais evoluído pode alcançá-la num grau maior, o que está menos evoluído vai alcançá-la num grau menor, mas para ele é muito importante que ele alcance, mesmo nesse grau menor. Então, tudo que nós vamos falar aqui deve ser sempre entendido nesse conceito relativo, de que a cada um segundo a sua condição evolutiva. Tá? Não adianta exigir do indivíduo que está iniciando sua jornada evolutiva os conhecimentos, a sabedoria, o comportamento que ainda não alcançou. Seria exigir demais dele, sim. Muito bem. Nós, em algum momento da nossa trajetória, nós adquirimos a capacidade de discernir, de tomar conhecimento das coisas. Nós temos a nossa fé para nos amparar. Nós temos uma ligação intrínseca com Deus. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, está escrito que a lei de Deus está escrita na consciência das criaturas, né? Mas não é só a lei divina no sentido do conhecimento da lei divina. Mais uma vez aqui, lembrando que estamos falando de um conhecimento relativo à condição evolutiva da criatura. Um espírito muito evoluído, conhecimento muito elevado. Um espírito menos evoluído, conhecimento menos elevado, porém acessível à sua condição, né? Mas não é só o conhecimento da lei, é uma conexão que nós temos com Deus, porque nós somos filhos de Deus. Então nós temos, por natureza,
essa conexão espiritual, essa busca da transcendência. Assim foi toda a nossa história, a história da humanidade é marcada pela busca pela transcendência, assim como a busca por muitas outras coisas aqui na matéria. Mas todas as civilizações, em todos os tempos, vivenciaram o elemento espiritual. E as provas estão aí, em inúmeras descobertas arqueológicas, que sempre se encontra uma civilização, você encontra algum tipo de divindade ligado a essa civilização, algum tipo de manifestação religiosa. Então, isso é da nossa própria natureza. Nós não precisamos fazer força para termos a religiosidade, a espiritualidade. Ela surge naturalmente. O direcionamento que nós vamos dar é outra história. E nós temos principalmente as revelações espirituais também, que nos mostram o caminho. Então, se eu tenho essa porta estreita por um lado, que é difícil de eu passar por ela, um caminho apertado, que eu me movimento com dificuldade, eu tenho o discernimento, nós temos o discernimento, nós temos a fé, essa ligação com a espiritualidade, que nós podemos aprimorá-la, e nós temos as revelações espirituais. Então, isso nos dá uma condição inicial para nós iniciarmos o nosso estudo aqui. Nós não estamos falando de um objetivo impossível, não estamos falando de um objetivo inalcançável, apenas que ele demanda tempo, demanda reencarnações e demanda esforço. Muitas vezes, no início da nossa jornada evolutiva, nós caminhamos meio que sem rumo, nós vamos sendo meio que conduzidos pela lei de ação e reação. A lei divina se encarrega de nos conduzir. Num dado momento da jornada, nós começamos a adquirir esse discernimento e exercer livre-arbítrio. Começamos a dar mais atenção a essa fé e desenvolvê-la mais. Então, começamos a ter mais facilidade de nos conectarmos com o plano espiritual e, de alguma forma, encontrarmos sabedoria nisso. Discernimento também ajuda o nosso próprio discernimento. E, por fim, as revelações espirituais, que se nós nos debruçarmos sobre ela, todos os povos tiveram suas revelações espirituais e continuam tendo. Espíritos que reencarnam, espíritos que exemplificam, médiuns que transmitem informações, espíritos que se encontram na psicosfera da Terra, espíritos evoluídos, nos enviando informações, colônias espirituais, onde o planejamento mediúnico, muitas das vezes, obedece a um padrão rigoroso de trabalho, de planejamento, para que os médiuns venham a transmitir todas essas informações. Então, é um trabalho magnífico que é feito pela espiritualidade, tudo envolvido dentro desse conjunto da soberania divina, do conjunto das leis divinas, para que esse caminho seja seguido. Muito bem. Agora, devemos mais uma vez frisar aqui, Jesus, quando ensinava sobre a porta estreita e sobre a porta larga, a porta estreita da salvação, a porta larga da perdição, ele está nos dando dois exemplos extremos ou máximos. É interessante observar, isso é uma coisa que às vezes a gente não se toca para isso. Mas, por exemplo, o Sermão da Montanha, e essa passagem que nós lemos é do Sermão da Montanha, ele é, digamos assim, o código de ética espiritual, ou uma ética espiritualista, ou uma ética transcendente mais avançado que é possível conceber na Terra. Em geral, os indivíduos são capazes de fazerem elevarem um ou outro desses ensinamentos do Sermão da Montanha ao seu ponto máximo que ali está, mas dificilmente alguém aqui já conseguiu realizar. Mesmo os grandes missionários têm dificuldade de realizar esses mandamentos, esses ensinamentos que Jesus ali colocou na sua forma máxima, porque o Sermão da Montanha é um objetivo a ser alcançado. Ele não é necessariamente uma obrigação que tem que ser realizada nesse momento, porque nós não conseguiríamos. Se nós tentássemos aplicar o Sermão da Montanha às nossas vidas nesse momento, a própria reencarnação deixaria de ter sentido, porque nós teríamos que abrir mão de tudo e não estaríamos, ainda assim não estaríamos, de tudo que eu me refiro assim, família, propriedade, emprego, tudo, para viver só dessa fé e do Evangelho. E nós não conseguiríamos fazer, mesmo isso nós não conseguiríamos, porque não temos bagagem evolutiva ainda para cumprir todas aquelas exigências. Então, essas exigências deixam de ser válidas? Não, elas sinalizam o objetivo. Eu preciso alcançá-lo.
eu tenho que ter isso como uma meta. Eu estou no meio do caminho, um pouco atrás do meio do caminho, mas eu vou conseguir chegar lá. Isso tem que estar na nossa mente. Então, o Evangelho ele é um sinalizador da onde nós precisamos chegar. Então, a porta estreita está dentro desse conceito. Eu não vou conseguir agora na forma plena, mas eu vou conseguir numa forma relativa dela. É sempre dessa maneira que nós temos que entender. Agora, observe. Alcançar a porta, alcançar e passar, porque para chegar na porta estreita e passar por ela, você tem que também já ter atravessado um caminho apertado, um caminho de disciplina, de comportamentos corretos e adequados. E como nós falamos, nós já temos discernimento, temos revelações espirituais e temos a fé, temos essa busca de transcendência. Ainda que não seja feita de uma maneira perfeita, ainda que estejamos num grau não muito avançado para fazer isso, mas nós já estamos fazendo de alguma forma. E vamos, de alguma maneira, chegar nesse ponto. Nós podemos dizer que atravessar a porta estreita é a santificação. Não estamos colocando aqui a conotação teológica da Igreja Católica. Tá? Quando nós nos referimos ao termo santificação da vida, significa no sentido de que nós estamos tratando a vida com muita religiosidade. Né? Estamos colocando o nosso espírito como um centro desse trabalho e dos nossos objetivos, mesmo que estejamos cuidando dos nossos afazeres materiais, cuidando da nossa família, tendo as nossas relações afetivas, dependendo da fase da nossa vida, nada disso deixa de ter valor, continua tendo valor. Porém, nós santificamos a vida, porque procuramos dar a ela não a desperdiçamos, damos a ela um sentido que aquilo que Deus deseja que seja feito, dentro da nossa condição evolutiva. Essa santificação da vida, ela envolve alguns conceitos aqui, todos eles também que vamos realizando dentro das nossas possibilidades. Disciplina, né? Você ter foco, você ter disciplina, você ter determinação. Sem disciplina, você pode ser a pessoa mais amorosa do mundo, você pode ser uma pessoa cheia de compaixão, você pode ser uma pessoa cheia de boas ideias. Se você não tiver disciplina, você não vai conseguir colocar isso para... Você vai ter ideia, você vai ter a intenção, mas você não vai conseguir realizar. Todo projeto envolve essa aplicação da disciplina. É preciso começar a desenvolver amor e compaixão, ainda que seja aos poucos, mas temos que fazê-lo. Começa pelo comportamento amoroso, como Kardec define, no Amai aos vossos inimigos, no Evangelho segundo o Espiritismo, para depois transpormos isso para o sentimento amoroso. Há uma diferença entre comportamento amoroso e sentimento amoroso. Kardec explica muito bem lá. No comportamento amoroso, você faz as coisas que você quer o bem da pessoa. No sentimento amoroso, você começa a sentir algo pela pessoa que, às vezes, no comportamento você não sente, mas você se obriga a fazer o bem por ela. Isso já é o primeiro caminho que se faz. Por exemplo, amai os vossos inimigos, ou perdoai os vossos inimigos. Perdoar os vossos inimigos pode não ser um ato de sentimento, mas pode ser um ato de comportamento. Você não vai sentir raiva, você não vai sentir rancor, você não vai prejudicá-lo, você vai estar pronto para estender a mão a hora que ele estiver em condições de nós nos acertarmos. Então, esse é o comportamento amoroso. Então, se nós já estamos exercendo o comportamento amoroso, já é um bom passo, um excelente passo. Inteligência e sabedoria. A sabedoria é como se fosse assim, a inteligência a serviço do bem. Né? Então, também é um fato de santificação da vida. A vitória sobre o egoísmo, uma das coisas mais difíceis nossas, né? Mas, e Kardec já botava, orgulho e egoísmo como sendo os dois grandes inimigos do processo evolutivo. Então, vencer o egoísmo é um desses passos tão importantes. A transcendência espiritual, ou seja, a fé e a busca com o sagrado, com o divino, e o conceito de impermanência. Conhecer esse conceito de permanência e aplicá-lo. Aplicá-lo como? No desapego. Quanto mais desapegados formos, mais santificamos a vida. Quanto mais apegarmos estivermos à vida, menos a santificamos. Não tem como escapar dessa conclusão. Então, dentro dessa situação evolutiva, Jesus sinalizava esse objetivo de santificação da vida. Esse era o objetivo do Sermão da Montanha e de todo o conjunto de ensinamentos.
As parábolas, no seu contexto maravilhoso, nós estamos feito um estudo de parábolas às quintas-feiras, aqui no Centro Espírita Jesus Maria José, e nós estamos trabalhando já na 14ª, 15ª parábola, e cada uma mais linda do que a outra. A gente procura fazer um estudo delas à luz dos conhecimentos mais, assim, mais acadêmicos, né, dos estudos exegéticos, de pesquisadores, de estudiosos, e seguindo paralelamente ao estudo dentro da doutrina espírita. As parábolas são uma fonte inesgotável também de conhecimentos e sabedorias que são diferentes do Sermão da Montanha, porque elas não entram diretamente numa afirmativa, num provérbio, num dito, mas elas entram através de uma história, e dentro dessa história se constrói todo um padrão comportamental esperado. Então nós temos realmente muitas gradações no caminho para chegar até essa porta estreita e passar por ela, porém, elas passam por isso. Desenvolvimento de disciplina, amor, compaixão, inteligência, sabedoria, vitória sobre o egoísmo, transcendência espiritual. Vejam, quando a gente se refere ao termo transcender espiritualmente, mais uma vez, não é que nós vamos nos tornar espíritos conectados com planos sublimados de uma hora para outra, não é isso. Transcender espiritual, a transcendência espiritual é a busca constante de diminuir essa distância de nós em relação aos pensamentos mais elevados da espiritualidade, junto aos nossos mentores, junto aos nossos guias espirituais. É buscar fazer com que o nosso espírito amadureça, né, cresça dentro da oportunidade sagrada, bendita, maravilhosa da reencarnação, né? E, por fim, o conceito de desapego e impermanência. Não existe santificação da vida nem transcendência sem desapego. Se eu estou apegado demais à matéria, eu não consigo realizar isso. E entre esses dois caminhos, o caminho largo e a porta larga da perdição, e o caminho estreito, apertado, e a porta apertada, estreita, há uma série de gradações, e nós estamos no meio desse caminho, essa série de gradações. E, de alguma maneira, nós estamos oscilando entre essas duas coisas. Tem momentos de nossa vida onde nós estamos muito focados e realizamos boas obras e desenvolvemos virtudes, e tem momentos que nós caímos, nós tropeçamos. Isso acontece porque o nosso estado de consciência atual, nesta reencarnação, e ainda provavelmente repetiremos isso em algumas reencarnações ainda, e já o fizemos no passado com certeza, é de uma flutuação dos nossos estados de consciência. Nós não conseguimos manter os nossos estados elevados o tempo todo. Os espíritos superiores conseguem. Os espíritos muito elevados conseguem fazer isso. Os missionários que encarnam na Terra apresentam pouca variação dos estados de consciência. Eles apresentam também. Tem hora que estão tristes, tem hora que eles estão mais sintonizados com o plano espiritual, mas é uma variação pequena. A nossa não, a nossa é assim, ó. É igual a montanha-russa. Tem hora que a gente está num estado de euforia, de êxtase, por alguma coisa que aconteceu, por alguma alegria realizada. Tem hora que nós estamos lá embaixo, né? Tem os picos e tem os vales. Tem hora que a gente está nesse pico, tem hora que a gente está no vale. E essas flutuações nossas nos levam a ter momentos que nós estamos bem, momentos que nós estamos mal, momentos que nós vamos na casa espírita para aplicar um passe, momentos que nós vamos na casa espírita para receber um passe. Um exemplo aqui que eu dou, por exemplo, no nosso grupo de estudos, é um grupo de estudos vinculado ao Centro Espírita Jesus Maria José, tá, gente? Nós estamos retornando agora, sexta-feira que vem, às atividades presenciais. Houve uma série de problemas que a gente não conseguiu retornar da pandemia, mas mantivemos as reuniões quase diárias através do Zoom, e nós realizamos reuniões. Eu, pelo menos, dirijo reunião de segunda e de quinta. Segunda, estudo de André Luiz, quinta-feira, estudo sobre parábolas, mas assim, a gente vai, a cada 4 meses, vai mudando as temáticas, né, que nós vamos estudando às quintas-feiras. E dentro desses estudos, a gente tem um grupo de 12 a 15 pessoas que participam normalmente em cada reunião. E tem dias que um dos companheiros não está bem. Às vezes a gente vai na casa deles, aplica passe. Tem horas que eu não estou bem, mesmo como coordenador da reunião, tem dias que eu não estou bem. E eu peço que orem por mim. Então, todos nós estamos na mesma jornada, na mesma caminhada,
né? Ora nós estamos bem, ora nós não estamos. Então, obviamente que quando nós falamos dessa santificação da vida, é uma caminhada, é uma busca, não é uma realização plena nesse momento. É uma realização possível dentro da nossa condição evolutiva. E dentro dessa condição evolutiva, nós temos a reencarnação. E a reencarnação, ela é uma oportunidade extraordinária, mas ao mesmo tempo, ela tem grandes armadilhas. E são necessárias, porque senão nós não precisaríamos estar encarnados, nós aprenderíamos tudo no plano espiritual. Seria mais, digamos assim, seguro, mas não seria uma aprendizagem tão forte quanto aquela que nós aprendemos aqui no plano da matéria. Então, nós vamos dar algumas razões pelas quais a reencarnação é um desafio, mas um desafio extraordinário, porque tudo que nós aprendemos aqui ele tem um impacto muito forte na construção da nossa condição espiritual. O primeiro ponto desse, né, trata-se da questão de persona. O que é essa persona, essa personalidade? Quando o espírito encarna, digamos assim, vamos tentar voltar um pouquinho. O que é o eu espiritual ou o self na visão de Joana de Ângeles, tá? Que é a melhor estudiosa que nós temos nessa área da parte psicológica aplicada a esses conceitos mais transcendentes. Apesar que nós temos grandes estudos psicológicos também, com Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, né? E o próprio André Luiz nos traz estudos extraordinários e muitos outros espíritos. Mas a Joana de Ângeles tem um aprofundamento nessa área, principalmente que ela vem também com uma linha junguiana, uma linha de psicologia junguiana, de Carl Gustav Jung, e apresenta, então, uma série de elementos importantes para as nossas reflexões. E a Joana usa o termo self, ou o termo eu, esse eu com E maiúsculo, tá, gente? O eu espiritual. O que seria o self? O que seria o eu? Seria o resultado conjunto de todo o somatório de nossas reencarnações, tudo que aprendemos, e o somatório de todas as nossas vivências na erraticidade durante o intervalo dessas reencarnações. Só que quando nós encarnamos, nós não temos como manifestar toda essa bagagem evolutiva. Não temos como vir à tona no nosso consciente toda a memória vivenciada no passado. Então, eu costumo sempre fazer essa comparação de que a personalidade é como se você estivesse vendo um iceberg lá no oceano. Vamos dizer que você está lá no Ártico, aí você está vendo lá um iceberg, um bloco de gelo em cima do mar. E embaixo desse bloco de gelo tem uma montanha de gelo muito maior do que ele, que você não está vendo, né? Então, quando você vê esse bloco de gelo, é como se, por analogia do que nós estamos falando aqui, eu estivesse vendo a personalidade. Mas a individualidade, ou self, abarca tudo, tanto a personalidade quanto todo aquele material subconsciente, ou seja, que está abaixo da água ali, da linha da água, aquela montanha de gelo que está embaixo da água. Nós temos uma montanha de consciência abaixo, que nós vamos chamar de subconsciente, ou subconsciente de profundidade, ou alguns vão chamar de inconsciente profundo, que não está acessível na sua forma clara ao consciente, ao momento lúcido, por exemplo, como isso que nós estamos aqui agora, vivenciando. Porém, esse inconsciente manda o tempo todo pulsões, energias psíquicas que afloram, e se eles não tiverem sido bem trabalhados em reencarnações anteriores, muitas dessas lembranças são traumáticas, então elas trazem manifestações de vários tipos de problemas psicológicos, né? E, de uma certa forma, você tem sempre um certo conflito que geram as neuroses. Esse conflito surge do material não trabalhado no subconsciente de profundidade que tenta vir para a persona, para a manifestação consciente nossa. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui agora, daqui a pouquinho, porque nos ajuda a compreender por que é tão difícil andar por esse caminho apertado e atravessar essa porta estreita. A persona, gente, ela é um resultado de uma encarnação de um espírito que não pode trazer, pelo menos para o nível consciente, toda a sua bagagem, só pode manifestar uma parte dele.
Ele está condicionado por um corpo físico, e esse corpo físico tem um sexo, esse corpo físico tem uma estrutura hormonal, tem uma fisiologia, esse corpo físico tem um cérebro com as suas ligações sinápticas específicas, esse corpo físico tem uma produção bioquímica, no sentido de neurotransmissores, que afetam os seus estados de humor. Os nossos estados de humor são afetados por nossa produção bioquímica. Existem alguns dessas substâncias, desses neurotransmissores, por exemplo, a serotonina, relacionada a uma sensação de felicidade, a dopamina, também relacionado em parte à felicidade, relacionado em parte à motivação. Então, as dificuldades de produção de dopamina geram problemas motivacionais, as dificuldades com a produção de serotonina ou absorção muito rápida geram problemas relacionados à depressão. Produção de noradrenalina, se for pouca, diminui o nível de concentração, se for muito alta, aumenta o nível de ansiedade. Então, nós temos um equilíbrio muito fino de todas essas produções de neurotransmissores, e quando eles se desequilibram por alguma razão, inclusive fatores genéticos, nosso espírito se ressente desse processo e a sua manifestação fica relativamente manietada, um pouco manietada, não totalmente, um pouco manietada por essa questão de toda a estrutura de funcionamento do nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico é o primeiro elemento que impõe, ou melhor, o primeiro elemento é essa diminuição de toda a bagagem do eu, do self, que não pode se manifestar plenamente no nosso consciente. Eu não tenho como me lembrar de quem eu fui na reencarnação anterior, mas tudo que eu aprendi lá está no meu subconsciente. E aquilo que me magoou, ou aquilo que me alegrou, aquilo que me trouxe uma bagagem boa, vem à tona também, mas vem à tona não como uma lembrança clara, vem à tona como tendências comportamentais. Então, nós temos fatores, nós chamamos de fatores condicionantes. O primeiro fator condicionante é o nosso subconsciente. Segundo fator condicionante é o nosso corpo físico. Terceiro fator condicionante são os elementos econômicos, sociais e culturais em que estamos inseridos. Vou dar um exemplo a vocês. Nós temos um jovem que está na casa espírita, mocidade, por exemplo. E aí, quando chega lá nos seus 18, 19 anos, ele vai fazer o seu vestibular, vai para uma faculdade, se tiver condições de fazer isso. Quando ele começa nesse processo, às vezes a faculdade ele vai ter que sair da sua cidade, vai para outra cidade. Ou então, ele se formou na faculdade, ele vai fazer um mestrado, vai fazer uma pós-graduação, e ele vai começar a trabalhar, e ele vai começar a correr atrás, porque é a hora em que ele tem que se sustentar, criar a sua profissão, e nesse movimento ele acaba se afastando do espiritual. É quase inevitável. Vocês podem observar que os jovens, em geral, se afastam da casa espírita por um tempo. Eventualmente você consegue, mesmo em outras cidades, atrair o jovem um pouco, mas é muito pouco. Nós temos casas espíritas em Vassouras aqui, nós temos uma faculdade de medicina aqui em Vassouras. Eu não sei exatamente quantos alunos nós temos, mas é uns 800 a 1.000 alunos. E, no entanto, a gente não consegue ter 5 jovens dentro da casa espírita participando de uma reunião. Então, é muito complicado, porque a gente até entende. O jovem ele tem ali um momento o estudo de medicina, principalmente, ele exige muito tempo de dedicação, de esforço de estudo, senão não passa. E ele também, o foco começa a mudar. E quando ele se forma, o foco muda também, porque é o trabalho, plantões e tudo mais, e se for outros empregos, outras profissões, outros cursos que ele fez, ele começa a se envolver nisso e começa a buscar o meio de subsistência e garantir o seu futuro. Aí, daqui a pouco, forma a família e o processo aí vai. Quando é mais tarde, ele retorna para a doutrina espírita ou para outra religião que ele pertença. Esse é um movimento natural. Na verdade, o jovem nunca deveria ter se afastado da parte espiritual, mesmo que ele estivesse estudando muito, mesmo que ele estivesse trabalhando muito, mesmo que ele forme família, mas acaba acontecendo, porque são fatores condicionantes e nós temos dificuldade de lidar com eles. Então, esses 3 fatores condicionantes, cultural, social e econômico, juntos com o nosso corpo físico e junto com a limitação da encarnação do nosso espírito, que ele imprime uma limitação ao eu, ao self, nós automaticamente não temos o controle pleno de tudo. Nós temos um certo nível de livre-arbítrio, de tomada de decisão, mas não temos 100% de livre-arbítrio. Porque muitas das vezes é o nosso corpo físico que dá um direcionamento ao funcionamento do nosso cérebro. Não adianta, gente, olha, nós podemos dizer assim, não, eu estou muito feliz, eu estou muito satisfeito, e amanhã eu vou acordar, vou fazer... Aí você chega no dia seguinte, você acorda com uma tremenda enxaqueca,
uma dor de cabeça tremenda, né? E você não consegue se concentrar, você não consegue fazer as coisas. Ou então você dormiu mal e o seu cérebro não conseguiu realizar as funções necessárias durante o momento do sono e você não acorda bem, teu cérebro não está funcionando direito, porque o teu cérebro é todo interconectado. Se o nosso cérebro não funciona direito, o nosso espírito não se manifesta direito. Então não adianta a gente tentar achar que o nosso espírito vai pegar e domar o nosso cérebro como se fosse ali um cavalo selvagem. Não consegue fazer isso. Ele vai, aos poucos, se harmonizando com esse cérebro, e quanto mais disciplina tivermos, quanto mais fazer as coisas corretas, fazer o bem, se desapegar, né, buscar a transcendência espiritual, mais nós vamos harmonizando esse cérebro e mais nós vamos tendo controle sobre ele. Mas isso não é uma coisa fácil, não acontece da noite para o dia e demanda tempo. Isso aí, nós temos que conhecer isso, porque senão nós vamos achar que nós somos fracos, nós vamos achar que nós não estamos nos aplicando corretamente, não estamos fazendo o que precisaria ser feito. E não é bem assim. Nós precisamos conhecer esses fatores condicionantes para sabermos com que nós temos que lidar e até onde nós podemos ou não ir nos nossos objetivos. Eu gostaria de chamar muita atenção aqui para um desses fatores que nós citamos, o fator sombra, que não sei se, talvez alguns não tenham conhecido esse termo, ele era usado por Jung, a Joana retoma o termo sombra, né, nos seus escritos psicológicos através do Divaldo. E o termo sombra, como elemento do nosso psiquismo de profundidade, ou seja, esse elemento que, quando reencarna, não consegue se manifestar plenamente no consciente, no estado lúcido nosso, nós temos toda uma memória acumulada ao longo do tempo, de muitas reencarnações e muitas vivências no plano espiritual. Nós temos virtudes que angariamos, nós temos vários valores morais importantes, mas nós temos também muitos traumas dentro de nós e temos maus condicionamentos, maus hábitos comportamentais em transgressão à lei divina que não foram trabalhados. Então, nós costumamos dizer que todos aqueles elementos traumáticos que nós vivenciamos e não conseguimos trabalhar, ou aquelas transgressões da lei divina que se enquadram dentro dos elementos da lei do karma, da lei de causa e efeito, eles estão meio que agrupados nesse conjunto de estruturas psíquicas ou matrizes psíquicas dentro da terminologia do Manuel Filomeno de Miranda, que nós vamos chamar, então, de sombra. Tá? E o que é a sombra? A sombra é isso, é uma parte do nosso subconsciente de profundidade que tem elementos que nos perturbam. Nós precisamos trabalhá-los. Nós não trabalhamos nas reencarnações anteriores. Eventualmente podem ser até lembranças dessa vida, fatores importantes, psicológicos importantes na nossa vivência que nós não conseguimos trabalhar, mas eles estão lá, querendo vir à tona. Precisamos iluminar essa sombra, precisamos jogar luz sobre ela. Joana de Ângeles fala uma coisa muito interessante: você não consegue arrancar a sombra, porque ela faz parte da nossa existência, da nossa história evolutiva. Nós precisamos jogar luz sobre ela e modificando a estrutura desses elementos intrapsíquicos. E como é que se faz isso? Pelo comportamento correto, lúcido, consciente. Eu vou jogando para dentro o material adequado, o ouvir, o falar, o ver, o pensar, o agir. Todos os meus padrões comportamentais, se eu começo a agir corretamente, eu começo a jogar isso para dentro. Isso começa devagarzinho a transformar, a iluminar essas áreas dessa sombra. Quanto mais evoluído um espírito, menos sombra ele tem dentro de si. Quanto menos evoluído, ou mesmo no estado mediano, podemos trazer muita sombra para ser trabalhada. E o problema dela, isso o próprio Jung trabalhava essa questão, que a sombra, quando tenta vir à tona, se manifestar, porque ela é uma força que está ali, digamos assim, domada. Ela não foi trabalhada e ela não consegue conversar com o consciente. Ela se manifesta na forma de neuroses. E dentro desses processos neuróticos, que inclui inclusive o processo de depressão, tá? A depressão não deixa de ser um processo de neurose, né? Uma ideia fixa que nos condiciona o sofrimento. A ansiedade generalizada é uma forma de neurose, a síndrome do pânico é uma forma de neurose. Então, nós temos a agorafobia, é uma forma de neurose. Então, nós temos várias manifestações neuróticas que se manifestam. O que são elas?
esse material do subconsciente vindo à tona que nós não estamos conseguindo lidar com ela. Mas nós temos que conhecê-la, senão nós vamos toda hora dizer que os nossos problemas são oriundos de irmãos espirituais menos esclarecidos que estão nos obsidiando. Não que isso não aconteça, a gente sabe que acontece muito, né? Nós estudamos obsessão o tempo todo, mas nós precisamos entender também que muito desse material é anímico, é nosso, tá? Vem do nosso subconsciente. E nós temos que lutar, vamos dizer assim, de certa forma, mas lutar não é nem muito o termo correto, porque pareceria que nós estamos lutando contra um inimigo. E a sombra não é nosso inimigo, ela é uma parte de nós que não está bem trabalhada. Ela precisa ser trabalhada, precisa ser esclarecida. Há um livro do Divaldo e do Raul Teixeira, um livro antigo, ele deve ter aí quase uns 40 anos, esse livro, 30 anos. Um livro fininho, chama-se Diretrizes de Segurança Mediúnica, né? E eles dão um exemplo ali nesse livro com relação ao problema da mediunidade, mas se aplica a todo um elemento subconsciente nosso, tá, gente? Sejamos médios ostensivos ou não. Que é o seguinte, imagina que estamos falando aqui em termos do material do nosso subconsciente, tá? E aqui se aplica o conceito de sombra. Imagina que o nosso subconsciente, parte do nosso subconsciente, essa parte da sombra, fosse como se nós tivéssemos uma vasilha, um jarro, todo enlameado, tá? E que nós queremos beber água, jogar água nele para beber essa água. E quando a gente bebe essa água, ela sai toda cheia de lama. A gente sente aquele gosto, isso nos faz mal, nos prejudica, é desagradável. Mas vejam, quanto mais água limpa eu jogo dentro desse recipiente, mais ele continua saindo água enlameada, mas ela é menos enlameada do que estava no começo. Quanto mais água limpa eu jogar dentro desse recipiente, mais eu começo a limpá-lo. É como se eu estivesse no processo de purgação do meu corpo e da minha vivência, passando pelas dificuldades, adversidades, vencendo, ora estacando, parando, ora continuando, mas eu estou conseguindo, de alguma maneira, se eu permanecer firme, nós estamos conseguindo limpar esse recipiente, né? Esse jarro. E aí vai chegar uma hora que nós vamos jogar tanta coisa boa para dentro que esse jarro vai se limpar, vai ficar limpo. A água vai ser límpida. Então, esse exemplo que o Divaldo e o Raul Teixeira deram nesse livro, na questão de como o médium deveria se comportar, procurando trazer coisas boas para dentro de si para purificar o seu subconsciente, é a mesma ideia que nós aplicamos para todos no conceito de sombra. Não há uma maneira de tratá-la que não seja pelo comportamento correto. Mas como nós temos discernimento, já algum nível de discernimento, já temos um razoável nível de possibilidades de conexão espiritual, portanto, transcendência e busca da religiosidade, de Deus, busca do divino, do sagrado, e nós temos as revelações espirituais, nós não podemos alegar que nós não tínhamos mecanismos de lidar com isso. Não, nós temos os elementos às nossas mãos para lidar com isso. Então, se nós controlamos esses fatores condicionantes e começamos a melhorá-los, aquilo que hoje é uma sombra e nos traz sofrimento, e muitos dos sofrimentos morais hoje, muitos dos sofrimentos emocionais, das aflições mentais, são oriundas desses complexos que estão lá na sombra do nosso subconsciente de profundidade. Então, eles precisam ser trabalhados. É claro que aqui não é o foco nosso utilizar a questão da obsessão, mas também produz o mesmo problema. A invigilância daquilo que é interno, obviamente, vai trazer conexões com os nossos irmãos espirituais menos esclarecidos, se nós não formos vigilantes, e vamos cair no mesmo problema, né? Aí potencializa ainda mais. Aí imagina só, você tem agora o elemento interno, que é da nossa sombra, o elemento externo, que são fatores condicionantes social, cultural, econômico, nosso corpo físico, e agora junta-se as informações espirituais que vêm de irmãos menos esclarecidos, quando, na verdade, nós poderíamos estar estabelecendo essas vinculações com irmãos mais esclarecidos. E nós espíritas, principalmente, temos muita informação sobre isso, como se processa esses contatos com o plano espiritual. Então, nós não podemos realmente alegar, assim, digamos, o desconhecimento desse processo. Mas vamos lá a um outro ponto importante que nos afasta desse caminho que leva à porta estreita. Temos que chegar lá e temos que passar pela porta estreita.
são as ilusões, as distrações do caminho, né? O tempo todo nós nos vemos distraídos, externamente por certos grupos de fatores, internamente pela sombra. E no meio termo, o corpo físico, né? Ele é meio externo, meio interno nesse conceito de espírito encarnado. O espírito representa, muitas das vezes, traz distrações, às vezes. A sombra traz distrações, porque ela nos tira do sério, a sombra vem com as suas forças intrapsíquicas e, de alguma forma, nos tira a concentração para permanecermos no caminho. E existem os fatores externos, né? As distrações, as ilusões. Quais são essas distrações e ilusões que atrapalham muito a gente? Nós precisamos estar atentos. Nós falamos aqui dos fatores espirituais. Esse é bem claro para nós na doutrina espírita. Se eu tenho a mente apegada a determinados padrões comportamentais negativos, irmãos que estão sofrendo ou ainda mergulhados em algum grau de ignorância encontrarão ressonância conosco. Então, isso exige sempre de nossa parte. Isso acho que todos nós espíritas ficamos muito preocupados com isso, né? Mas eu vejo que às vezes a gente, digamos assim, relega a segundo plano, negligencia um pouco o poder e a força dos elementos subconscientes, né? Que, de alguma forma, nós achamos que não são tão importantes assim, e eles são importantes demais, né? Porque eles estão o tempo todo atuando. Muito bem. Dos fatores de distrações e ilusões externos que nos distraem, vamos lá. Todos nós estamos tentando, de alguma forma, buscar a felicidade. Isso é inerente também à nossa natureza. Nós comentamos aqui que nós estamos buscando um caminho espiritual desde que nós começamos a nossa caminhada há 100 mil anos atrás como Homo sapiens. Só que, à medida que o tempo foi passando, nós fomos evoluindo em vários aspectos, em vários aspectos. Nós éramos muito movidos pelos instintos, ainda temos muitos instintos, mas muitos desses instintos se sublimaram, muitos tornaram-se mais complexos. Mas, de toda forma, nós nos aproximamos cada vez mais de conhecimentos que não tínhamos, sejam eles conhecimentos no plano da matéria, sejam conhecimentos no plano do espírito. E todos nós também buscamos, de alguma forma, felicidade. Ninguém vem ao mundo para sofrer. Todos nós, de alguma maneira, queremos ser felizes. Queremos nos afastar da dor, queremos ser felizes. E, na verdade, no fundo, há uma junção, quando nós alcançarmos um momento mais avançado de nossa evolução, onde felicidade estará em plena sintonia com a realidade espiritual plena, o conhecimento pleno da lei de Deus. Esse conhecimento pleno da lei de Deus traz uma felicidade imperecível. Enquanto nós não possuímos essa felicidade imperecível, nós temos uma felicidade mais, não vou dizer enganosa, mas é aquela que nós conseguimos conquistar durante algum tempo, mas ela não dura muito, porque ela está calcada em valores temporários e impermanentes. Nós vamos comentar isso aqui agora. Primeiro, o que o indivíduo faz para sair do sofrimento, da dor, ou para alcançar determinados graus de ansiedade, de tristeza, o que for? Para esquecer, como se costuma dizer, muitas das vezes droga e álcool, né? Drogas químicas e álcool. Narcóticos e álcool representa uma forma do indivíduo tentar encontrar essa felicidade efêmera, essa falsa felicidade. Mas é uma praga, é uma epidemia acontecendo na nossa sociedade. Nunca nós tivemos... O álcool continua sendo o mesmo consumo que era no passado, causando seus estragos. Inúmeras famílias se desfazendo por conta disso, mas agora nós temos as drogas também entrando com muita intensidade, e ela promete uma felicidade, uma satisfação extremamente perversa, né? E que muitos entram dentro dessa busca dessa felicidade perversa. É uma imensa distração, uma imensa ilusão que nos afasta desse caminho, da porta estreita do caminho apertado. O outro ponto é o ter ao invés de ser. Esse conceito se tornou muito forte agora, nos tempos atuais, e a busca por ter, os apegos a bens materiais, ao dinheiro, vem como que para anestesiar o vazio interno da criatura. Por que tem um vazio interno? Por que tem esse vazio existencial?
quando nós nos afastamos do Criador, quando nós nos afastamos da nossa própria natureza. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Nós temos que vivenciar a matéria, mas nunca negligenciando o aspecto espiritual que faz parte da nossa própria natureza. Quando nós abrimos mão temporariamente, só temporariamente, porque a lei, de alguma forma, ela nos reconduz sempre ao caminho, mas isso leva um tempo. Quando nós nos afastamos, de uma certa forma, dessa busca da transcendência, da religiosidade, da santificação da vida, cria-se aquilo que nós chamamos de vazio existencial. O Divaldo trabalha muito esse conceito também. E nós tentamos tapar esses buracos do vazio existencial com bens materiais, com dinheiro, né? Com status, mas eles são efêmeros. Você compra um carro zero, você vai ficar deslumbrado com aquilo ali durante alguns dias, daqui a pouco aquilo ali não tem mais muita valor, vamos dizer assim, dentro desse processo. Vai se perder aquele elemento. Mas não tem mais horas que eu fico tão grande na mente que tenho vontade de morrer para sair desse mal. Há uma mensagem aqui da nossa irmã, a questão da depressão e do pânico. São elementos que estão vinculados a essas conjunturas do psiquismo de profundidade e das provas que a vida coloca. No caso, depressão e pânico precisam ser tratadas no sentido holístico. É preciso a abordagem psicológica, ter o tratamento terapêutico psicológico, ter o elemento espiritual com muita intensidade, fluidoterapia, passes, e nós vamos entrar isso daqui a pouco, nós vamos comentar sobre essa questão da leitura edificante, de tudo isso, mas não se deve relegar também a necessidade, às vezes, especialmente na crise de pânico, porque ela é uma ansiedade potencializada, e na própria depressão, o uso de medicamentos por um psiquiatra. Então, esse tratamento holístico, que usa a medicação quando ela é necessária, às vezes não precisa usar a medicação, mas às vezes tem que usar, gente, não há jeito, tá? Tem que se usar a medicação. Porque você pode ter uma falta de produção de serotonina, você pode ter uma falta de produção de determinados elementos, noradrenalina ou dopamina, isso vai induzir, ou então uma absorção muito rápida de serotonina, que vai induzir um processo depressivo que vai te levar a uma angústia muito grande. Então tem que ter tratamento, tem que buscar tratamento. O tratamento envolve a parte farmacológica, o tratamento envolve a parte terapêutica, com profissionais que são preparados para isso, são os psicólogos, são os psicanalistas. Psicólogos hoje estão fazendo um trabalho muito bom nesse sentido, terapia cognitivo-comportamental, que ajuda muito a pessoa a começar a controlar o níveis muito grande de ansiedade. Se ele começar a controlar a ansiedade, começa a controlar também a síndrome de pânico. E o tratamento também da própria depressão, pelo menos estabilizá-la e, eventualmente, ela ser curada. E o tratamento espiritual, que não pode deixar de ser feito, porque o tratamento espiritual vai trabalhar, porque às vezes, inclusive, a depressão e o próprio pânico pode estar sendo potencializado por obsessão. Mas mesmo que não esteja sendo potencializado por obsessão, o pânico e a depressão precisam de fluidoterapia, precisa de receber digamos assim, o tratamento energético, a transfusão de energias do médium, o tratamento da espiritualidade da casa. Então, é preciso um tratamento, nós chamamos completo, envolvendo esses três aspectos, tá, gente? Porque tanto a depressão quanto a síndrome do pânico são manifestações de neuroses. E estando vinculadas, seja a fatores do cérebro, mas o cérebro, por sua vez, manifesta isso por conta de fatores kármicos, seja pelos fatores que trazemos do nosso psiquismo de profundidade, precisam ser trabalhados. Então, aspectos farmacológicos, aspectos de tratamento psicológico, terapia psicológica, e aspectos de evangelioterapia, fluidoterapia, ou seja, tudo que é feito na casa espírita. Mudança comportamental, e aí vamos adquirindo condições de superar essas situações difíceis, que são fases, e vão passar. Então, a nossa irmã aí que colocou a mensagem, isso vai passar, isso vai melhorar, mas tem que buscar essa ajuda numa casa espírita, junto a um psiquiatra também, se for necessário, e junto a um terapeuta, se for possível, tá?
Muito bem. Nós falamos aqui dos bens materiais, do dinheiro. Tem a busca incessante de prazer e sentidos. Sexualidade desenfreada e irresponsável também é uma forma de fuga, é uma forma de tentar buscar satisfação, felicidade efêmera. E se ela for feita de forma irresponsável, acaba gerando mais problemas kármicos do que ajuda em alguma coisa. Mas são distrações, são coisas que nos afastam do caminho. Buscar conhecimento, fama. Hoje isso virou uma febre nas redes sociais, todo mundo quer ser conhecido, todo mundo quer ser famoso, as pessoas expõem a sua intimidade, expõem a sua vida, é muito ruim. E alguma forma de poder, algum poder ou muito poder. E esse elemento envolve, então, distração, pura distração, pura distração. Então, como nós poderemos conduzir as nossas vidas? Boa noite, Marilza. Como nós podemos conduzir nossas vidas de uma maneira, dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa condição evolutiva, como nós podemos conduzir as nossas vidas de maneira a nos manter dentro desse caminho correto? Bom, esse caminho correto, que vai levar a essa porta estreita, e aí nós vamos tentar passar por ela, mas não vai ser numa vida, não vai ser numa reencarnação, nós vamos passar várias vezes por essas portas, mas ela não vai ser aquela porta estreita que Jesus falou. Essa vai ser mais à frente que a gente vai conseguir passar por ela. Mas se a gente já conseguir melhorar a nossa condição de cada vez ter mais, estar mais próximo daquilo que Jesus colocou como uma meta, já está muito bom. Nós temos que ter, nessa jornada que nos leva a essa porta, temos que ter a disciplina, temos que ter a visão e o entendimento corretos, e temos que ter o tempo. O nosso tempo nem sempre é o tempo de Deus, da lei divina. Nós, às vezes, queremos que uma coisa se modifique, se transforme num dado momento. E não é, às vezes, assim. Uma dor que nós estamos sentindo, algo que nos incomoda. Eu estou fazendo tudo certo, não está dando, não está funcionando. Vamos ter paciência. Se nós estamos fazendo a coisa certa, ela vai dar os seus frutos. A árvore é plantada, ela cresce, se desenvolve, mas ela não vai dar os seus frutos no dia seguinte ao que ela foi plantada. Vai levar um tempo para ela crescer e estar pronta para dar os frutos, né? Então, nós temos que esperar esse tempo, e nem sempre é o tempo que a gente deseja. Isso exige um entendimento dos desígnios de Deus. Então, eu costumo chamar de tempo de Deus. Nem sempre é o nosso tempo, aquilo que nós imaginamos. Mas desse ponto aqui, eu gostaria de destacar essa visão correta, o entendimento correto. E aqui, para poder finalizar aqui o nosso trabalho essa noite, eu gostaria de deixar alguns conselhos aqui que eu uso para mim mesmo, tá? Para tentar exatamente iluminar essa sombra. Cristina, boa noite. Iluminar essa sombra e não cair tanto nessas distrações. São conselhos simples, são dicas simples que podem nos ajudar bastante, tá? Porque toda disciplina e todo comportamento, de uma certa forma, sujeito a essa disciplina, exige hábito, exige treino, exige prática. Nós precisamos condicionar o nosso espírito a essa prática, mas precisamos condicionar o nosso cérebro. Isso é muito importante a gente entender também. Por isso que eu falo, os estudos de neurociência, mais à frente, vão com certeza ser incorporados à doutrina espírita. Talvez não agora ainda, há muita coisa sendo descoberta nos últimos 20, 30 anos, está mudando muito esses conceitos, mas é importante nós entendermos o conceito de neuroplasticidade, né, e de formação de vias sinápticas. Dentro desse conceito de formação de vias... Obrigado, Roberta. Dentro desse conceito de formação de vias sinápticas, nós temos uma área do nosso cérebro aqui, o córtex frontal, essa áreazinha aqui da frente, principalmente o córtex frontal esquerdo. Ele é a parte mais evoluída do nosso cérebro, e aonde nós processamos os conceitos morais, onde nós processamos os conceitos filosóficos, espirituais e tudo mais, aqui nesse córtex, aqui na frente, na parte esquerda da nossa testa aqui. O nosso córtex, ou neocórtex, ele tem que ter condições de estar atuando, o córtex pré-frontal, sobre boa parte do cérebro, especialmente o sistema límbico, os sistemas de execução. Se nós perdemos esse controle aqui, dessa área do cérebro, sobre outras regiões do cérebro, por exemplo, as amígdalas que ficam aqui atrás, não é a amígdala da garganta não, tá? Essas amígdalas são duas amígdalazinhas que ficam aqui atrás, em lóbulos aqui bem atrás do cérebro, e elas comandam
principalmente, elas estão muito ligadas ao nosso cérebro primitivo, e elas comandam os elementos de medo, de medo ou de raiva, de fuga ou de enfrentamento. E quando nós estamos num momento de muita tensão, essas amígdalas assumem muito o controle do cérebro e o neocórtex aqui, o córtex pré-frontal, não consegue fazer o controle que ele deveria estar fazendo. Para isso é preciso criar novas vias cerebrais mediante criação sináptica. E isso acontece através do pensamento, através da repetição do comportamento. Se o espírito está bem intencionado, mas o cérebro dele, todo o condicionamento dele é para outras áreas que não permitem o controle do córtex pré-frontal, o trabalho fica muito difícil. Por isso que eu acho que até a parte de neurociência vai se incorporar à doutrina espírita num dado momento, porque nós teremos mais ferramentas para saber como lidar com a nossa parte comportamental. Então, para nós encerrarmos aqui, né, que nós já estamos atravessando um pouquinho o tempo, é bem simples que eu vou falar para vocês. De manhã cedo, quando se acorda, se for possível fazer isso, tá, gente? Se for possível, senta para fazer a tua oração, deita. Eu, por exemplo, essa cadeira aqui atrás, eu uso essa cadeira no meu escritório aqui para fazer isso, porque eu fico mais confortável ali. Tento meditar por uns 5 minutos só. Concentrar na respiração, diminuir qualquer atividade mental, tenta só pensar na respiração. Se vier algum pensamento, tenta não ficar focando nesse pensamento. Uns 5 minutinhos. Para você poder, é como se fosse uma leitura de harmonização que a gente está fazendo antes da prece. Para quando eu fizer a prece, eu não tá pensando que eu vou fazer daqui a 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos durante o dia. Então, primeiro, meditar 5, 10 minutos. 3 minutos está bom. O que você conseguir fazer, só focar a respiração. Inspiração, expiração, inspiração, expiração. Se possível, fazendo essa respiração diafragmática, tá? Quando você enche a barriga de ar, porque ela trabalha todo o pulmão e ela equilibra os nossos níveis de CO2 no sangue de maneira que não fica muito oxigenado o sangue, o que nos levaria a aumento de atividade, de ansiedade, por conta de certas substâncias que são lançadas quando o O2 aumenta muito no sangue. Quando você faz a respiração diafragmática, você respira mais devagar. Nós, em geral, respiramos só com a parte de cima do pulmão. A gente não percebe isso. É aquela respiração mais ofegante que a gente acaba fazendo durante o dia por conta de estresse e ansiedade. E esse tipo de respiração é ruim porque ele joga muito oxigênio. Quanto mais oxigênio joga no sangue, o teu corpo entende que você está querendo realizar alguma atividade. Aí ele potencializa o processo de ansiedade e aí vai. É um ciclo intermitente, né? Então, tentar a respiração diafragmática. Tentar encher a barriga, diminuir. Encher, diminuir, e focando a tua respiração. Beleza. Você conseguiu tentar diminuir aos poucos, e vai com o tempo conseguir fazer isso, diminuir muito da atividade de pensamento automático que fica surgindo. Segundo ponto, você começa a tua oração. Primeira coisa, gente, gratidão a Deus. Agradecer a Deus por termos nos levantado, por estarmos respirando, pela oportunidade da reencarnação. Eu chamo de oração da gratidão. É a primeira parte da oração. Essa oração da gratidão, ela é a oração em que nós agradecemos ao Criador, agradecemos ao Pai pela oportunidade de estarmos ali naquele momento. E nós começamos bem o nosso dia quando nós fazemos isso. E exercer a gratidão vai criar elementos de ligações sinápticas realizadas pelo nosso ato de pensar e desejar gratidão. E desejar gratidão a Deus é o mínimo que nós podemos fazer por termos sido criados em algum momento de nossa existência. Terceira etapa desse processo é que eu chamo da oração da compaixão. Quando antes de você tentar fazer outras reflexões na sua oração, você direciona o seu pensamento para uma pessoa que está precisando, que você sabe que está sofrendo de depressão, está sofrendo pela perda de um ente querido, uma pessoa que está doente, um espírito que desencarnou e você não sabe se ele está bem no plano espiritual, porque isso ajuda a quebrar o nosso próprio egoísmo e nos coloca numa condição de exercer a compaixão. Feita a sua oração, conduz o teu dia, mas tenta estabelecer uma meta de uma leitura edificante, de uma leitura doutrinária, todo dia. 5 páginas, 10 páginas, ou então 5 minutos, 10 minutos, cria o hábito da leitura edificante, porque essa leitura edificante condiciona o nosso cérebro e condiciona o nosso espírito
a um padrão mais elevado. Enche as nossas despensas espirituais, um termo que eu costumo muito usar nas nossas reuniões de quinta e de segunda. Encher as nossas despensas espirituais, para quando vierem os momentos de crise, nós estamos com as nossas despensas abastecidas para nos fortalecer, né? Então isso é muito, muito importante nós criarmos esse hábito, e nós vamos iluminando a nossa sombra, porque nós estamos jogando coisas boas, coisas produtivas, coisas que nos conectam com o divino, o sagrado. Então nós estamos iluminando essa sombra que trazemos. E por fim, nos manter vinculados a um grupo. No nosso caso aqui é um grupo espírita. Por quê? Porque nós nos ajudamos, nós nos consolamos, nós conversamos com pessoas que estão interessadas e ligadas ao mesmo projeto que é atravessar essa porta estreita. Podemos estar em diferentes pontos da jornada, em diferentes pontos do caminho, mas estamos ligados pelo mesmo objetivo, né? Gratidão sempre, é isso, Rose, isso mesmo. Então, gente, é isso que nós queremos deixar de uma orientação, um conselho que eu uso para a minha vida e tem me ajudado muito, né? E fazer parte de um grupo espírita e está recebendo passe, está aplicando passe, está fazendo palestra, está fazendo estudo, está participando do estudo, está participando da palestra, você está envolvido com pessoas que estão também preocupadas nesse mundo tão problemático agora, esse mundo de provas e expiações, nesse momento de transição planetária, indo para um mundo regenerado. Mais do que nunca nós precisamos estar juntos, né? Estar compartilhando essa ânsia de crescer espiritualmente com outras pessoas que vão estar pensando como nós. Isso nos ajuda bastante. Nós não podemos fazer essa caminhada sozinha. Obrigado, Lília. Nós não podemos fazer essa caminhada sozinha. Precisamos estar juntos, né? Deus está conosco, os Espíritos estão conosco, Jesus está conosco, mas nós também temos que estar juntos uns com os outros também. Então, meus queridos, minhas queridas irmãs, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos vocês esses esclarecimentos, e vamos continuar juntos aí buscando a nossa jornada rumo a essa porta estreita, e vamos em algum momento passar por ela da forma como Jesus imaginou para todos nós. Elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, agradecendo o Senhor pela oportunidade bendita desse dia e pela oportunidade maravilhosa desse momento de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Buscamos, querido Pai, todos nós aqui que nos encontramos nesse momento, nessa reunião, as pessoas, os irmãos e irmãs que não puderam estar nesse momento, de alguma forma estamos buscando, Pai, nos aproximarmos de Ti, adentrar o Teu reino, Tua soberania, conhecê-la, senti-la, vivenciá-la, trazer a felicidade e paz para os nossos corações. Elas estão acessíveis a nós. É Jesus, nosso mestre, nosso médico espiritual, nosso irmão maior. Obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho, pela doutrina espírita, pelas revelações maravilhosas que têm trazido tanta paz e tanta luz à humanidade. Te rogamos, Senhor, por esse mundo que está ainda tão desencontrado, as pessoas tão perdidas, tão desorientadas, que Tu tragas, Senhor, um medicamento para todas as almas, curando todas as feridas, trazendo paz, trazendo proteção, trazendo a saúde no seu sentido pleno. Muito obrigado, querido amigo Jesus, por tudo que tens feito por nós. Obrigado aos espíritos amigos. Rogamos a visita aos nossos lares nessa noite, especialmente de todos aqueles, Senhor, que necessitam da presença dos amigos espirituais para trazer proteção, para trazer bênçãos, para trazer luz à vida de cada um. Muito obrigado, Senhor, que Tua paz esteja conosco, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus. Então ele veio
indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar ao sol atrás dos montes. Só disse: confie e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga por seu amor. Haveremos de amar. E ao final da luta, Ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino. E então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado.